hoje, pega a sua Bíblia e vamos abrir o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. O Novo Testamento começa com Mateus, depois Marcos, Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. O texto sagrado diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, nós queremos aprender no teu santo templo, conhecer a verdade, porque a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Ajuda-nos, Pai, desperta-nos a conhecer a tua palavra, para que através da mesma encontremos um caminho, uma direção dos céus, para todas as nossas decisões. Digam assim seja. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito do grande milagre da pesca maravilhosa. E foi um milagre extraordinário. Jesus chega junto ao lago de Genezaré. Ali havia uma multidão onde Jesus estava. A multidão foi se avolumando, crescendo. E Jesus então, ele vê alguns barcos à beira da praia, os pescadores desembarcando, lavando as redes. Ele entra em um dos barcos, que é de Simão Pedro, e diz: faze-te ao mar alto. Melhor, afasta um pouco da praia, né? E dali ele começa a pregar para aquela multidão. Depois que ele termina de pregar, aí sim ele diz para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. O Pedro então, ele diz para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas não pescamos um peixe sequer. Mas porque tu mandas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixe, que quase as redes se rompiam. A pesca foi tão grande que eles fizeram sinais dos outros barcos para virem ajudá-los, para
que a rede não se rompesse. Pedro ficou tão envergonhado que disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não estava acreditando. Dentro desse texto, nós temos aqui algo muito importante para estudarmos nesta noite. Quando a palavra de Deus, ela encontra lugar no nosso coração, e ela precisa encontrar. Às vezes você vem à igreja e você deixa muitas coisas distrair você. Você fica pensando nos problemas, você fica pensando daquilo que você deixou lá dentro da sua casa, e a distração toma conta, e a palavra está sendo ministrada, e ela não encontra lugar no teu coração. E quando a palavra de Deus, ela não encontra lugar no nosso coração, nós estamos nos distanciando cada vez mais do milagre e da bênção de Deus. Para esse milagre aqui acontecer, a palavra de Deus, a palavra de Jesus teve que encontrar lugar no coração de Pedro. Para o milagre que você espera acontecer, a palavra de Deus tem que encontrar lugar no teu coração. Senão não tem milagre, senão não tem mudança de vida, senão não tem transformação. E aqui nós temos pelo menos 5 evidências de que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro. Pelo menos 5 evidências nós temos nesse texto, que nós vamos estudar agora e vamos trazer para a nossa vida. A primeira evidência de que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro foi que ele desconsiderou as circunstâncias. Presta bem atenção. Pedro já tinha pescado a noite toda e não apanhou um peixe sequer. Mas quando Jesus disse: faze-te ao mar alto, lançai a rede para pescar, ele disse: eu trabalhei a noite toda, não peguei um peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, ele desconsiderou as circunstâncias da noite anterior e lançou a rede. Porque se ele tivesse considerando todas as circunstâncias, ele não teria lançado a rede novamente. Porque ele já tinha pescado a noite toda, não havia apanhado um peixe sequer. Mas quando a palavra de Deus encontra lugar no nosso coração, não importa o que falaram, o que disseram, não importa o diagnóstico, a gente sempre acredita que o Senhor é maior, que o Senhor vai operar, que a bênção de Deus vai acontecer. Todas as circunstâncias eram contrárias. Talvez você está vivendo uma situação que as circunstâncias estão contrárias. Você tem um diagnóstico médico na sua mão, você tem um parecer jurídico de alguém, uma decisão judicial, as circunstâncias estão mostrando que está tudo perdido. Mas se você deixar a palavra de Deus encontrar lugar no seu coração, você vai se apegar a essa verdade, e tudo aquilo que parecia impossível tornar-se-á possível pela mão de Deus operando na sua vida. Ah, mas o meu problema é muito sério, a minha situação é muito difícil. Mas para Deus isso não é nada. Deixa a palavra de Deus encontrar no seu lugar no seu coração. É como eu disse hoje pela manhã. Eu disse: olha, que cor que é essa parte aqui desse painel? É azul, não é verdade? Mas se a palavra de Deus diz que é vermelho, você vai ficar com o que você está vendo ou com aquilo que a palavra de Deus diz? Quando a palavra de Deus encontra lugar no nosso coração, a gente desconsidera o que os olhos veem
e a gente fica com a palavra. Foi o que Paulo disse. Paulo, ele disse que não andava por vista, mas ele andava por fé. E esse é o sinal de que a palavra encontrou lugar no nosso coração. Quando a palavra de Deus não encontra lugar no nosso coração, a pessoa só tem olhos para as dificuldades, ela só tem olhos para as circunstâncias, ela só tem olhos para os problemas. Mas uma vez que a palavra entra, uma vez que a palavra é recebida, ela desconsidera o que disseram, o que falaram, o que os olhos estão vendo, para ficar com o que Deus disse, com o que Deus falou. A segunda evidência, segundo sinal de que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro, foi a sua obediência. Você pode prestar atenção que uma pessoa desobediente nunca vai obedecer a Jesus. Nunca. Ela nunca vai fazer o que Jesus manda. Ou melhor dizendo, vou refazer a frase. A pessoa cuja palavra não encontrou lugar no seu coração, ela nunca vai obedecer a Deus. Se a palavra de Deus não encontrar lugar no coração dessa pessoa, ela não vai obedecer. Ela vai se apegar ao que os olhos veem, vai se apegar ao passado, um passado mais recente, um passado talvez mais distante. O passado mais distante de Pedro era uma noite de frustração. Passado mais recente, aliás. Passado mais recente era uma noite de frustração. Noite toda tentando pegar peixe e não pegou nada. Não importa se é um passado recente, se é um pouco mais distante. Se a palavra de Deus encontrar lugar no seu coração, você vai obedecer. Quando Jesus disse, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar, o Pedro lançou sobre a palavra de Jesus, ele obedeceu. Talvez seja isso que está faltando para você. Está faltando a palavra entrar no seu coração e você obedecer. A maioria das pessoas que desobedecem a Deus é porque a palavra não entrou nelas. Não entrou. Porque quando entra, ela faz o que Deus manda. Ainda que seja até uma grande dificuldade para ela, mas ela faz. Ainda que tenha que perdoar, ela perdoa. Ainda que tenha que deixar certas coisas, ela deixa. Porque a palavra de Deus encontrou lugar no coração dela. E a obediência é uma das evidências de que a palavra entrou no coração. De que a palavra encontrou lugar no coração. Você pode estar aqui hoje, pode ouvir o sermão, mas você pode chegar na sua casa e continuar fazendo tudo errado. Continuar desobedecendo a Deus. Isso é um sinal que você chegou na igreja, mas a palavra de Deus não encontrou lugar no teu coração. Porque quando encontra, você obedece a Deus, você deixa de fazer do seu jeito e você começa a fazer do jeito de Deus. Terceira evidência que nos mostra que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro é que ele não se apoiou no seu próprio entendimento. Veja que interessante. Pedro era pescador, mas não era desses pescadores que fica na beira do barranco com a varinha de bambu ali, não. Ele era pescador de alto mar. Costumava passar noites pescando. Então, ele entendia de pesca, ele era um perito na sua área, na sua profissão. Ele tinha conhecimento, ele tinha entendimento. Só que, a noite inteira, ele lançou a rede com base no seu conhecimento. Não pegou um peixe sequer. O nosso conhecimento é importante, mas é limitado. Vai chegar um momento que ele não será o suficiente. Você vai precisar se apoiar na palavra de Deus. Deixar de se apoiar no seu próprio entendimento para se apoiar no que Jesus falou. Quando Jesus falou,
lance a rede para pescar. E ele quase cai na enganação do inimigo. Senhor, trabalhamos a noite toda, mas não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele muda logo o seu discurso. Naquele momento ele deixa de se apoiar no conhecimento que ele tinha profissionalmente falando, para se apoiar na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Livro de Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Primeiro ele fala de confiança. A gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração. O nosso entendimento é importante, mas nós não devemos nos apoiar nele. Nós temos que nos apoiar em Deus. Esse estribo é do verbo estribar, que representa o estribo do cavalo que você apoia para montar o cavalo. Então quando ele diz não te estribes no teu próprio entendimento, ele está dizendo não te apoies no teu próprio entendimento. Você pode ser um expert na sua área, uma pessoa muito capacitada na sua profissão, mas tem que depender do Senhor, tem que se apoiar no Senhor, tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. Às vezes você quer vencer no seu braço, no seu próprio entendimento, por isso que não está acontecendo. E quando a palavra de Deus não encontra lugar, a pessoa, ela tenta vencer com o que ela entende, com o conhecimento humano que ela possui, e não dá certo. Já chegou algum momento, em alguma situação, que você estava fazendo algo que costumeiramente você já fazia algo do seu dia a dia, mas que aquele dia não deu certo? Tem dia que você faz uma coisa que você costuma fazer todo dia, mas tem um dia que não dá certo. Já prestou atenção nisso? Aí você diz assim, poxa, mas eu faço aqui todo dia, por que hoje não dá certo? Mas você já parou para pensar que logo quando você faz uma oração e pede a ajuda de Jesus, aí a coisa dá certo? É porque você se apoiou, não só no que você sabia, mas você se apoiou em Deus. Aquele cuja palavra encontra lugar no coração, ele se apoia em Deus e não no próprio entendimento. Às vezes o mecânico está lá, sempre fez o serviço, mas agora não está conseguindo arrumar um carro com um problema que ele sempre resolveu, mas agora não está dando certo. Aí ele disse, Senhor, põe a tua mão aqui, me dirige aqui. Liga aí o motor. Está funcionando normalmente. Por quê? Porque você pediu a ajuda de Deus. Você não se apoiou no conhecimento carnal, no conhecimento profissional. Quando a palavra encontra lugar no nosso coração, é isso que a gente faz. A quarta evidência que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro foi a sua ousadia, né? Porque ele teve ousadia. Jesus falou para ele, lança a rede para pescar. Ele poderia ter olhado para trás e disse, Senhor, está de brincadeira, estamos cansados de pescar a noite toda. Ele foi ousado. Muitas vezes a gente perde porque a gente não usa a ousadia. O que você faz depois da oração é tão importante quanto a própria oração.
E o que você faz depois da oração? Primeiro você crê, depois você age. Eu oro, eu creio e eu sou ousado para fazer o que Deus mandou. Quando a palavra de Deus encontra lugar no seu coração, você tem ousadia para fazer o que ela diz. Você tem ousadia para fazer o que Deus diz, mesmo que pareça loucura. Mesmo que você desagrade as pessoas que estão à sua volta. Você tem ousadia. É por isso, irmãos, que a vida de muitas pessoas, a vida está parada. Por quê? Porque não tem ousadia para agir. Tem hora que você tem que romper. Esses dias atrás eu preguei sobre os valentes de Davi. Quando Davi disse: Senhor, quem me dera beber da água que está lá em Belém. Os 3 valentes de Davi ouviram aquilo, romperam com o arraial dos filisteus e trouxeram a água e disse: está aqui, Davi. Eles romperam, tiveram ousadia para romper. Se a palavra de Deus encontrar lugar no teu coração, você vai ter ousadia para romper com certas amizades, para romper com certas coisas que você pratica, que você sabe que é errado, mas continua fazendo. Por quê? A palavra de Deus nos dá essa ousadia para romper, nos dá essa ousadia para fazer o que temos que fazer. Eu posso ouvir um amém aqui hoje? Então tá bom. Em quinto e último lugar, olha que interessante. Quando a palavra de Deus entra no coração de uma pessoa, ela pode ser a pessoa mais avarenta do mundo, mas ela se torna uma pessoa totalmente sem avareza. Como assim? Depois que Pedro teve aquela pesca maravilhosa, foi tanto peixe, que ele poderia dizer: isso aqui é tudo meu. Não, a Bíblia diz que ele fez sinal aos seus companheiros para que viesse ajudá-lo. Irmão, se ele fosse avarento, o barco ia afundar, ele ia perder o seu barco e aquela pesca maravilhosa. Quem é avarento? Primeiro, porque a palavra de Deus não encontrou lugar no coração. Segundo, ele vai perder até aquilo que ele conquistou, até as suas conquistas, ele acaba perdendo por causa da avareza. Irmão, o avarento, ele desperdiça, mas não dá para ninguém. O avarento, ele prefere que estrague, mas não estende a mão para ninguém, não dá para ninguém. E quando a palavra de Deus não entra, não está no coração da pessoa, ela diz: não, isso aqui é tudo meu. Pedro poderia dizer assim: se eu chamar os meus companheiros para me ajudar, eu vou ter que fazer o quê? Fazer o quê, gente? Repartir. O avarento não gosta de repartir. Você já prestou atenção nisso? O avarento não reparte. Ele não consegue repartir com ninguém. Ele abraça tudo para ele. Se possível, ele tenta, abraçar. Se possível, ele morre abraçado, mas não ajuda ninguém. Porque a palavra de Deus não encontrou lugar no coração. Ela se apega tanto, e ela não consegue compartilhar. Ela não consegue. Vamos lá, vamos voltar para o texto de origem, que é o capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas nós vamos ler versículo 6 a seguir.
capítulo 5, verso 6 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A rede estava rompendo. Se ele fosse lá um avarento, não, vamos tentar tirar a rede do jeito que está mesmo, porque eu não quero dar peixe para ninguém, né? Não quero dar nem uma barbatanazinha desse peixe para ninguém. Tem gente que é assim, ô bicho mesquinho. Tem gente que é desse jeito. Aí, o que ele faz? Versículo 7, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram um barco só, ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Olha que interessante. Tinha peixe para 2 barcos, sim ou não? Mas se ele não pedisse ajuda, aquela pesca seria tão pesada para aquela rede que ela iria se romper e o barco também iria afundar. Quem é avarento perde as suas conquistas. Quem não quer compartilhar acaba perdendo o que conquista. Tem gente que é assim, e a gente tem que começar a ensinar desde criança. Os filhos, tem criança que não, empresta o brinquedinho para ele brincar um pouquinho. Não empresta não. Você já tem que começar a ensinar os filhos. Não, deixa ele brincar um pouco. Não cresce com isso. É tudo meu, é tudo meu. E aí vai aprender da forma e da maneira mais triste que tem, que é com a perda. Isso é duro. Mas se a palavra encontra lugar no nosso coração, a avareza vai embora. Fizeram o sinal. Vem me ajudar. A Bíblia fala de forma bem resumida, mas conjecturando aqui. Ele deve ter dito assim: tem peixe para todo mundo. Tem peixe para o meu barco e tem também para o seu. O que Deus deu, dá para suprir as minhas necessidades e também as suas necessidades. O resultado que eu tive é tão grande que vai ter para vocês também. Vocês podem ficar tranquilos. Eu sou de uma época que, quando o vizinho matava um porco, ele pegava lá o pedaço do porco, batia na porta da minha casa lá e pá. Ô fulano, eu matei um porquinho aqui, toma um pedaço para você. Aí, a mesma coisa a gente fazia. Quando a minha mãe ia lá, matava algum animal para fazer e tal, fazia a mesma coisa, levava lá. Vasilha, quando alguém dava alguma coisa dentro de uma vasilha, a gente se sentia constrangido quando devolvesse a vasilha e não colocasse algo dentro. Eu sou dessa época, irmão. Porque tem gente que só quer ganhar. Ele não quer oferecer nada. Só vem a nós, o vosso reino, nada. Nós precisamos voltar esses dias, irmãos. Infelizmente. Lá no Ceará, uma vez, a gente mandou, não lembro mais o que, para um amigo meu. Eu falei, olha, lá na minha terra, onde eu aprendi, a vasilha não volta vazia, não. Aí ele ficou, mas como assim? Aí eu fui explicar para ele como é que é. Eu não sei se alguém aqui é dessa época? Pois é. É a pessoa que tem um coração que gosta de compartilhar. Às vezes o cidadão é tão avarento que a carne vai até estragar, apodrecer lá, mas não dá. Está passando necessidade,
Não dá. Mas se a palavra de Deus encontrar lugar no coração, acaba isso. Você se torna uma pessoa generosa. Então vamos recapitular aqui as 5 evidências que a palavra de Deus encontrou lugar no coração de Pedro. Primeiro, desconsiderou as circunstâncias. Segundo, obedeceu a palavra de Jesus. Terceiro, não se apoiou no seu próprio entendimento. Quarto, foi ousado para tomar a decisão de lançar as redes. Quinto, não foi avarento. Eu quero terminar o meu sermão com Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quero terminar com Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago capítulo 1, verso 21, o texto diz: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Eu quero pegar essa parte agora que diz assim: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, ela está sendo enxertada no seu espírito, e ela é poderosa para salvar a tua alma. Tem uma tradução que eu gosto muito, que é a NVT. Ele diz assim, ó: portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem com humildade a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Que é a NVT, é essa que ele está colocando aí. Vou ler de novo. Portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem com humildade a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. É isso, irmão. Aquela palavra que Jesus deu para Pedro salvou o dia dele, porque à noite ele já tinha perdido, sim ou não? Ele lançou a rede a noite toda e não pescou nada. Uma palavra, irmãos, pode salvar não só o seu dia, mas a sua vida e a vida de alguém, desde que você a receba no seu coração. Amém? Diga graças a Deus. Nós vamos agora fazer a oração, e depois dessa oração nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor Jesus. Paulo explicou que antes de comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o momento de nós nos examinarmos. Alguém pode dizer assim: eu sou da igreja X, da igreja Y, eu posso participar da Santa Ceia? O importante é você ser de Jesus. E eu também não posso dizer quem pode e quem não pode. Você é juiz de si mesmo. Por isso que Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não disse que você teria que passar por um conselho de examinadores para examinar se você está preparado ou não para participar da Santa Ceia. Não, nada disso. Você é quem tem que se examinar para ver se está apto ou não a participar. E nós vamos orar nesse sentido. Vamos falar com Deus. Onde você está mesmo, curve a sua cabeça,